Boa tarde, quinto ano. A aula de hoje é de Geografia. Pegue o seu livro, iremos trabalhar a unidade 1, a dinâmica populacional brasileira. No capítulo 1, abordaremos quantos somos e onde vivemos. Abra o livro na página 8 e vamos começar a nossa aula. O nosso livro de Geografia, o Buriti Mais, logo de cara na página 8 e 9, ele vem nos mostrar essas duas realidades, através dessas duas fotografias. E analisando elas, gente, a gente pode perceber que no Brasil, dependendo do lugar, as condições de vida da população podem ser muito diferentes. Vamos observar essas imagens. Quais as diferenças que você pode observar entre os dois lugares mostrados na imagem? Podemos observar que o bairro do município de São Paulo, do estado de São Paulo, em 2017, tinha essa rua. Como era esse bairro? Ele era um bairro o quê? Um bairro que não tinha asfalto. As casas, elas estão amontoadas, muito próximas umas das outras, algumas sem reboco, Normalmente esses lugares são chamados de áreas periféricas, da cidade, ou seja, uma parte mais pobre da cidade, as pessoas mais humildes da cidade, elas moram nesses lugares. Contrastando com a imagem da direita, nós vemos uma realidade diferente, Nós vemos ruas asfaltadas, casas com as melhores condições, vemos aqui um comércio, aqui ao lado, nós podemos observar também o que? Vias de mão dupla, asfaltos rentes, diferente da imagem 1, onde nós vemos pisos desiguais, assim como os pisos desiguais também seria a desigualdade social, fazendo um contraste de um bairro para o outro, o bairro do município de Campinas, do estado de São Paulo, ou seja, são bairros completamente diferentes. A próxima pergunta diz assim: na sua opinião, qual dos lugares mostrados proporciona melhores condições de vida para os moradores? E explique. Essa daqui eu quero que vocês me falem oralmente na sala de aula, tá certo? Amanhã, quando a gente estiver corrigindo. Dando continuidade, na página 10, vem me mostrar o nosso primeiro capítulo, Quantos somos e de onde vivemos? Então, vamos lá. Que diz assim: Brasil, país populoso, mas pouco povoado. Ou seja, é um país que tem muita gente, só que elas estão aglomeradas uma em cima das outras, estão muito próximas, tá certo? Em 2015, de acordo com pesquisas realizadas pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, a população absoluta ou total do Brasil era cerca de 250 milhões de habitantes. E se pararmos para analisar essa tabelinha aí ao lado, o nosso país, o Brasil, ele fica em quinto lugar dos países mais populosos do mundo. Isso de acordo com o censo de 2015. Em primeiro lugar vem a China, tá certo? Com mais de 1 bilhão 376 milhões de habitantes, ou seja, ela tem mais de 1 bilhão de habitantes, minha gente. Por que eu estou dizendo que ela tem mais? Porque esse censo é de 2015, então, obviamente, a população cresceu. Aí temos a Índia, com mais de 1 bilhão e 311 milhões de habitantes. O Brasil é, sim, um país muito populoso, É um país onde há muitas pessoas. Ele está em quinto lugar, como vemos aqui no nosso ranking. Porém, o Brasil ele é pouco povoado. Isso quer dizer, gente, que por mais que a gente tenha muitos habitantes, a gente tem a terra do nosso país, ele é um país muito extenso. O território dele é muito extenso. Isso faz com que a densidade demográfica ou população relativa seja baixa, ou seja, é 24 habitantes por quilômetro quadrado. Vocês lembram o que é um quilômetro? Um quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, imagina aí um quadrado. E nesse quadrado, todas as suas medidas equivalem a 1.000 metros, certo? E dentro desse quadrado, dá para habitar 24 pessoas, tá certo? Tia Renata, então 1 quilômetro quadrado é uma área muito grande. Como é que a senhora disse que as pessoas vivem amontoadas uma em cima das outras? Vou explicar para vocês agora. Porque equivale a uma média nacional, ou seja, todo o território brasileiro. Porém, quando se divide para os estados, isso diminui bastante essa quilometragem. Nesse quadro abaixo, nós podemos analisar a densidade demográfica de acordo com as regiões. Tia Renata, o que é densidade demográfica? Densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, tá certo?
Podemos ver aqui na região norte, né, que é um estado imenso. Só no Amazonas, né, nós temos um território enorme. Olha aqui a densidade demográfica, são 5 habitantes por quilômetro quadrado. Apesar de ser um lugar muito grande, poucas pessoas habitam nesse lugar. É um lugar onde tem vários rios, muita floresta, né? Nós temos o quê? Temos a floresta Amazônia lá, porém é um lugar muito grande e pouco habitado. E se nós descermos aqui para a região sudeste do nosso país, né, do Brasil, nós temos 93 pessoas por quilômetro quadrado. Olha a diferença, gente. No norte, nós temos 5 pessoas por quilômetro quadrado e no sudeste, nós temos 93 pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, as pessoas ficam amontoadas nesse lugar e no outro lugar está sobrando espaço, né? E na região sul, ó, em segundo lugar de maior população do nosso país, nós temos 51 pessoas por quilômetro quadrado. E o Nordeste, que é a nossa região, também nós vemos que nós ficamos em terceiro lugar de maior população do Brasil, certo? O Nordeste nós temos 36 pessoas por quilômetro quadrado. É uma quantidade enorme, né, de pessoas, já que se nós formos analisar no Brasil, deveria ser 24 pessoas por quilômetro quadrado, né, fechando toda a população. Mas nós do Nordeste não chegamos nem aos pés, né, do Sudeste e do Sul, né, que a população é bem maior por quilômetro quadrado. E a região, nós temos aqui o Centro-Oeste, né, que é parecido com o Norte, né, que são 10 pessoas por quilômetro quadrado, tem bastante espaço aí. Aí abaixo a gente tem uma pergunta, qual a região brasileira que tem a maior densidade demográfica, né? Nós temos o quê? Quem são as maiores densidades demográficas? Que é o Sudeste e o Sul, né? E no meio está nós, o Nordeste. E quem é a menor? Quem é a menor é o... Vou deixar para vocês responder, tá? Vou passar para frente aqui na página 11. Aqui na página 11 a gente vem do mapa, né? Facilita o entendimento sobre essa questão da densidade demográfica nas unidades federativas. O que é unidade federativa? São os estados do país, tá certo? Cada sigla dessa aqui representa um estado. Então, se a gente analisar aqui a tabela, né, nós podemos ver os estados que estão em vermelho escuro são os estados que são mais populosos, né, e vem diminuindo de acordo com a tonalidade das cores, ok? É só a gente analisar aqui na nossa legenda, tá certo? Vamos lá. Olha a cor clarinha, ó, que tem dizendo assim, até 5 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente já vê aí que é a região norte, tá certo? E aqui no espaço bem mais escuro, tem dizendo que é até 100 habitantes por quilômetro quadrado, a densidade demográfica dessa região. E Renata, mais o estado de Sergipe e o estado de Alagoas, que são até próximos aqui do nosso estado do Rio Grande do Norte, estão de vermelho escuro. Por quê? Justamente, gente, porque esses dois estados, eles são da região Nordeste, porém eles são pequenos demais, né? Eles são pequenininhos. Analisando, assim, todos os estados, né? São estados bem pequenos. Então, isso significa, gente, que por ser pequeno, há uma maior concentração de pessoas. Isso não significa que lá tenha menos pessoas ou mais pessoas do que o Rio Grande do Norte, tá certo? Por lá ser menor, a densidade demográfica, né, acaba sendo maior. Por isso ele está de vermelho escuro. É o estado de São Paulo, gente. Olha aqui o estado de São Paulo, Rio de Janeiro também, né? Mas São Paulo, ele é grande. E ele tem uma densidade populacional enorme, tá certo? Por quê? Porque há muitas pessoas por metro quadrado. Ou seja, então há uma aglomeração de pessoas muito grande, tá certo? Então a gente pode analisar que aqui na região Nordeste nós temos uma maior concentração de pessoas que ocasiona um aumento de pessoas na densidade demográfica. Lembre que densidade demográfica é a quantidade de pessoas por metro quadrado. E aqui os lugares mais clarinhos, né? O Acre, o Amazonas, Mato Grosso, são lugares onde a densidade demográfica é menor, tá certo? Ou seja, diminui a quantidade de pessoas por metro quadrado, como nós vimos na tabela anterior. Então, vamos lá, vamos adiantar, certo? Vamos para a próxima página, que vem falar sobre o crescimento da população brasileira. Em 1990, o Brasil tinha cerca de 17 milhões de habitantes. No ano de 2015, a população era aproximadamente 250 milhões de habitantes. Isso nos mostra que a cada ano a população brasileira tem crescido mais e rapidamente.
Os fatores que influenciam o crescimento da população de um país são o crescimento natural ou vegetativo e o saldo de migrações internacionais, certo? Crescimento natural ou vegetativo corresponde a diferenças entre taxas de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade indica o número de pessoas, né, o número de nascidos vivos, ou seja, o número de pessoas que nascem vivas a cada grupo de 1.000 habitantes do país. E a taxa de mortalidade indica o número de pessoas que morrem a cada 1.000 habitantes no país. Gente, esse sinalzinho que aparece aqui embaixo significa por mil, tá? A gente se lê por mil. Preste atenção que tem duas bolinhas, tem um sinal de porcento e tem outra bolinha, significa por mil. Se tivesse só o símbolo de porcentagem, a gente lia por cento. Porém, a outra bolinha a gente lê por mil, tá certo? O crescimento da população é o saldo das migrações internacionais. Ou seja, é a diferença entre pessoas que entram para morar no nosso país, né, os imigrantes, e as pessoas que saem para morar em outros países, emigrantes. Quando a gente calcula e vê que entra mais pessoas no país do que saem pessoas do país, então há um crescimento enorme da população. Analisando a página 3, vem falar das mudanças do crescimento da população, tá certo? A partir da década de 1960, o crescimento da população brasileira começou a diminuir. Um dos motivos para essa queda foi a diminuição acentuada da taxa de natalidade, ou seja, de pessoas que nascem. Observe novamente a taxa de natalidade dos anos de 1965 a 2015 no gráfico ao lado, né? Nesse gráfico aí a gente pode ver no Brasil a taxa de natalidade, ou seja, de pessoas nascidas vivas. Podemos ver que no ano de 1960 nós temos uma taxa, 1960 e 70 nós temos uma taxa de 6 filhos por mulher. Porém, a gente pode ver que ele permaneceu 6 filhos por mulheres em 1970, mas de 70 para 1980 houve uma queda, né? Houve uma diminuição na quantidade de filhos com o decorrer do tempo. Atualmente, né, nós ainda temos esse ranking de 2010 a 2015 de 2 filhos por mulher. Isso é uma média de todo o território nacional, viu, gente? Isso é uma média nacional. Seguindo adiante, podemos analisar uma foto, né, no Laboratório de Biociência, no município de São Paulo, onde mostra as mulheres trabalhando em um determinado laboratório, né, como pesquisadoras. E esse foi um dos fatores fundamentais que teve para essa queda da quantidade de filhos por mulher, né? As mulheres começaram a trabalhar, então houve um melhor planejamento familiar, né? Teve também a questão da educação, as mulheres começaram a estudar, ir para as universidades, a buscar uma melhor qualidade de vida para ela, para a sua família, e fez com que houvesse essa diminuição da quantidade de filhos. Isso não quer dizer, gente, que seja algo generalizado, né? Mas hoje as mulheres elas têm menos filhos. E na página 14 nós vemos que as mulheres elas passaram a ser chefes de família, né, que era um lugar que era apenas dos homens. Então, de acordo com o IBGE, em 2015, cerca de 52% da população brasileira era composta por mulheres, ou seja, havia mais mulheres do que homens. Atualmente, as mulheres participam de todos os setores econômicos. Elas fazem pesquisas científicas, comandam tribunais de justiça, administram empresas, governam países e muito mais. Mesmo estando cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, as mulheres ainda são as principais responsáveis pelas tarefas domésticas, ou seja, higiene, a organização da casa, né, a alimentação dos filhos e da família, entre outras coisas. E pelos cuidados dos filhos. Recentemente, essa responsabilidade aumentou. As mulheres passaram a ser também as principais responsáveis pelo sustento financeiro da família. No ano de 2020, por exemplo, a cada 100 famílias, 22 tinham uma mulher como principal responsável pela renda familiar. Já em 2015, este número aumentou para 41 famílias. Portanto, gente, as mulheres elas começaram a acumular mais atividades do que elas faziam no passado, né? Antes elas eram apenas dona de casa e hoje em dia elas auxiliam seus maridos e algumas saem para trabalhar também fora, né? Não são... Isso não quer dizer que seja algo generalizado, não são todas as mulheres, porém,
a grande maioria, né? Como a gente vê aqui no gráfico, 52%. Mais abaixo, gente, vem mostrar um gráfico, né? E esse gráfico vem falar sobre a proporção das famílias sustentadas por homens e por mulheres no período de 2000 a 2015. Nós podemos analisar que no ano de 2000, as casas eram sustentadas por 72% dos homens, apenas os homens, né? E apenas 22% das mulheres eram quem supria em casa, né? Sustentava a casa também. E com o decorrer do tempo, isso foi aumentando, né? A quantidade de mulheres para sair para fora, para trabalhar, foi aumentando. E à medida que aumentava a quantidade de mulheres para sair para fora para trabalhar, diminuía a quantidade de filhos que as mulheres tinham anualmente. Portanto, hoje em dia é muito normal a mulher ter 1, 2, 3 filhos e ter uma independência financeira, né? Não depender apenas do marido para o seu sustento, mas sim ser uma das provedoras do lar, né? Ajudar o seu marido ao sustento da casa, né? Para ter uma melhor condições de vida para a sua família, ou seja, para todos que moram na casa. Na página 15, nós podemos observar o envelhecimento da população brasileira. A população de um país pode ser dividida em 3 faixas etárias: jovens, adultos e idosos. Ou seja, é responsabilidade do IBGE manter essa contagem, tá certo? Portanto, é considerado jovem pessoas de 0 a 19 anos, adulto pessoas de 20 a 59 anos e idosos pessoas de 60 anos ou mais, ok? E se analisarmos aí o quadro abaixo, nós podemos ver que a mortalidade de idosos no nosso país vem diminuindo também, tá certo? Veja aqui que em 1991 existia no Brasil 7% de idosos, certo? E no ano de 2015, dobrou, né, a 14% de idosos, ou seja, a mortalidade de idosos diminuiu. Assim também como a mortalidade de adultos, né, que existia no país 48% de adultos vivos e em 2015 passou a 56%. E jovens, houve uma diminuição de 45% para 30%. Tia, quer dizer que morreu mais jovens? Não, gente, quer dizer que nasceu menos pessoas, viu? As mulheres começaram a trabalhar e passaram a ter menos filhos. E diminuiu assim a quantidade de jovens, ok? E aqui a gente temos, né, nesse próximo quadro, a expectativa de vida ao nascer. Tio, que é a expectativa de vida? É uma base, tá, gente? Que devido a essa pesquisa, né, devido a essas pesquisas de Bezerra, então a gente tem uma base de quantas pessoas morrem numa faixa etária de idade. Então, em 1960, as pessoas viviam até 52 anos, tá certo? Uma base, poderia ser mais, né? Seria algo... E em 2015, a expectativa de vida era de 75 anos, ou seja, com o avanço da ciência, né, aumentou a expectativa de vida da população. As pessoas começaram a se cuidar mais, né? As pessoas começaram a prestar mais atenção na sua alimentação e passaram a viver mais tempo. Portanto, um forte contribuidor para o aumento da expectativa de vida é justamente o aumento da saúde, né? As condições de saúde passaram a melhorar com a evolução dos anos. E vendo essa questão dos idosos, né? Os idosos de hoje em dia não são como os de antigamente, que ficavam em casa, né? Eles são participativos, são ativos, né? A gente vê, trabalham, muitos deles ainda, quem se aposenta vai, faz um roçado, né? Vai trabalhar na agricultura, né? Que é a realidade da nossa cidade. E assim por diante. Agora, nós vamos fazer uma revisão, certo? Um resuminho de tudo que a gente aprendeu hoje, ok? Então, a primeira coisa, o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado, né? Como nós vimos, né, o nosso país, o Brasil, ele é está em quinto lugar no ranking de maior população, segundo o IBGE de 2015. Porém, a densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, é considerada pequena, certo? Nós vimos também hoje que a distribuição da população no território brasileiro é irregular.
Portanto, a gente viu que temos lugares que a concentração de pessoas é maior, né? Como nós vimos na região sudeste, né? Que é 93 pessoas, densidade demográfica lá é 93 pessoas por quilômetro quadrado. O sul, 52 pessoas. E também o nordeste, né? Que são os lugares que são mais povoados. Vimos também que o crescimento da população brasileira se deu por conta de vários fatores, né? Um desses fatores é o crescimento natural ou vegetativo, né? Que é a diferença entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. Aprendemos também o que é a taxa de natalidade. Taxa de natalidade é o quê? Então, é o número de nascimentos vivos a cada grupo de 1.000 pessoas no país, certo? E aprendemos também o que é a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade indica o número de pessoas mortas no grupo de 1.000 pessoas no nosso país. Aprendemos hoje também que outro fator importante para o crescimento da população brasileira se deu por conta de quê? Do saldo de migrações internacionais, certo? E a diferença entre quantidade de imigrantes e de emigrantes no país. Lembrando que imigrantes é quem vem de fora residir aqui. E emigrantes é quem sai daqui para outro país, certo? Vimos que a partir da década de 1960, o crescimento da população começou a diminuir, principalmente por causa de quê? Da queda da taxa de natalidade, ou seja, as mulheres começaram a trabalhar, né? As mulheres foram crescer no mercado de trabalho e elas passaram a ter menos filhos. Vimos também que justamente o quê? A taxa de fertilidade diminuiu, por quê? Devido a vários fatores. Um deles são, as famílias começaram a se planejar mais, né? Decidir quando engravidar, né? As mulheres começaram a trabalhar e passaram também a escolher a quantidade de filhos que queriam ter. Ou seja, foi o aumento de escolaridade das mulheres, elas passaram a ter mais informações, a maior participação das mulheres no mercado de trabalho e o planejamento familiar, o acesso das mulheres a métodos anticonceptivos, ou seja, elas começaram a evitar os filhos tomando os anticoncepcionais, decidindo assim quando e como teriam os seus filhos. E também, a partir do ano de 2020, houve um aumento muito grande na quantidade de mulheres que passaram a ser também principais responsáveis pelo sustento financeiro de suas famílias, ou seja, as mulheres passaram a ser, em alguns casos, a única provedora ou a maior provedora do seu lar. E isso mostra que do ano de 2000 a 2015, né, nós podemos analisar que houve esse aumento e que a cada dia que passa, nós podemos ver mais mulheres no mercado de trabalho. Vimos também hoje que a população brasileira está envelhecendo, ou seja, o número de nascimentos diminuiu e a esperança de vida aumentou. Então, nasceu menos pessoas, porém morreu menos idosos. Vimos que com o avanço da saúde, as pessoas passaram a viver mais tempos, durar mais anos, né? Elas passaram a morrer mais velhinhas, ok? Aumentando assim a expectativa de vida dos brasileiros. Então agora vocês voltem, tá certo, às páginas do livro e respondam as questões que estão entre todas essas explicações, ok?